Amém. Hoje eu estou fazendo 43 anos de batismo. Há 43 anos atrás eu descia nas águas do batismo. Então, recebi um presente de aniversário de batismo. Olha que bênção. Sem saber. Nós vamos ter um momento agora aqui, então vocês nos perdoem qualquer coisa que de repente fuja. Mas quero chamar aqui o Renato. Ele vai explicar o que vai acontecer aqui e vai conduzir esse tempo. O Renato é o Décio Pitinini da igreja. Tudo bem? Hoje também a Sociedade Bíblica do Brasil está aqui. Vocês viram lá no corredor. Estão vendendo Bíblias com desconto, né, até 40%, né? Então isso é muito bom para você que quer adquirir uma Bíblia. Aliás, dezembro é um mês para presentear, não é? O melhor presente que você pode dar para alguém é o conhecimento a respeito de Deus, as Escrituras Sagradas. Você vai levar essa pessoa a receber vida, porque a palavra de Jesus é vida. Amém? Muito bem, no final eles vão falar algo aqui, vão apresentar algo bacana, um projeto excelente da Sociedade Bíblica, mas a partir de agora com vocês, o Décio Pitinini da Moraxá. Renato. Uma introdução dessa daí a gente fica até meio perdido, né? Primeira vez que eu piso aqui no púlpito para fazer esse tipo de apresentação, mas como nós estamos comemorando aqui, como já foi falado, o dia da Bíblia, o verbo que se fez carne, né? Então é um dia especial porque nós estamos comemorando um dia especial, o dia de Jesus Cristo, né? Que não deixa de ser o verbo que se fez carne. Para comemorar tudo isso, eu vou pedir a interação de vocês, porque assim, nós vamos ter uma espécie de um quiz aqui. O que é o quiz? Para quem não sabe, seriam perguntas e respostas. Para a coisa não ficar maçante, aquela coisa, então eu vou pedir que vocês participem com a gente. Nós faremos algo aqui rápido, só que se ficarmos só nas perguntas e respostas, fica algo um pouco, vamos dizer assim, religioso. E a gente queria aquela coisa mais descontraída para todo mundo participar. As respostas, infelizmente, por causa do tempo, está me anunciando aqui o pessoal do ponto, né, que o programa é ao vivo, né, pastor? Infelizmente, a gente não vai poder descer, interagir com a galera, mas assim, nós recebemos, né, perguntas aí do Instagram, nós recebemos perguntas, inclusive, né, do pessoal que participou da ceia. De repente tem até tua pergunta, pode ser colocada aqui, né? Então a gente queria a participação de todos. Então assim, eu queria só ressaltar, né, que o dia da Bíblia começou a ser comemorado. Eu vou pegar até o scriptzinho aqui. O dia da Bíblia começou a ser comemorado, vocês sabem quando? Alguém pode chutar aí? Em 1850, com a chegada de missionários evangélicos no Brasil. Só que ela começou mesmo, né, pegou força mesmo, em 1948, com a fundação da Sociedade Bíblica do Brasil, a qual nos visita hoje. Eu queria já começar pedindo uma salva de palmas para o pessoal que está aqui. Oi, mais forte, aê! Beleza. Gostei do teu público, viu, pastor? O pessoal da igreja é animado, então estou vendo que o negócio vai pegar fogo aqui. Então, só que o que aconteceu? No ano de 2001, foi chancelado uma lei federal, 10.335, e aí o negócio pegou corpo mesmo. E a partir de então, todo segundo domingo, né, de dezembro, mais conhecido como hoje, passou a ser comemorado. Então vamos lá, vamos comemorar que hoje é dia de alegria. Eu gosto de dezembro, né, que é Natal, é peça de Natal, é um monte de coisa, reunião em família. Então eu vou começar chamando os nossos participantes. Oi! E aí eu queria chamar primeiramente, ele é bonito, ele é charmoso, ele é elegante, ele me lembra o Clark Kent, pastor André Bertolazzo. Mais forte! Vai para lá, oi. Fez sucesso, hein? Tá bem, ó. Nossa audiência indo lá para cima. Pastora Vivian, que eu diga, né, pastor? Tá aí, pastora Vivian? Tá nos acompanhando ou tá lá embaixo? Pastora Vivian é uma benção, parece uma formiguinha.
Eu falo, pessoal, porque eu nem me apresentei direito, o pastor me chamou de Décio Pitinines aqui, mas na verdade eu sou professor do Ministério de Juniores, eu participo aí na liderança, com o Carlão, com a Camila, pastor Andres, pastora Vivian, é uma bênção. E eu queria até incentivar os pais aqui a mandarem, né, os filhos de vocês, porque tem sido uma bênção esse ministério. Mas como eu tenho pouco tempo aqui, eu vou procurar ser mais rápido, porque senão daqui a pouco estão fazendo assim para mim. Vamos lá para o nosso segundo candidato. Ele veio da caravana da Vila Invernada. Ele está ali, o homem mais bonito aqui da Igreja Batista Moraes. Vamos receber o pastor Marcos Barreira. Vamos lá, vamos lá. Eu queria ter alguém para colocar aplausos aqui. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Pode se acomodar, temos água aí, que o negócio está bom aqui, prosperidade, isso daqui é o ano da expansão. E aí, agora, ele, que todo mundo conhece, aquele pastor que você liga de madrugada e te atende, final de semana, ano novo, Natal, é só ligar que o homem está de plantão para orar por você e interceder. Vamos receber com uma calorosa salva de palmas o pastor Luiz Cid Ferreira, da caravana do Tatuapé, marido da pastora Sumai Skandar, pai de 3 filhos lindos. Eu dou aula para ele, que é o Luizinho. Oi, mas vai começar o quiz. Vamos ver se esses caras são bons mesmo. Eu vou direcionar as perguntas. Eu não sei, o pessoal da mídia aí, se eu estiver passeando muito, que eu não gosto de ficar meio parado, se eu estiver saindo da câmera, ou se, né, se eu estiver pisando na bola, que eu sei que o negócio é ao vivo, aí está sendo transmitido, vocês me dão um toque aqui, tá? Que é a primeira vez que eu estou pisando aqui. Então vamos lá, vamos começar, né? Aí, ó, seguinte. Isso aqui é difícil, hein, pastor? Pergunta seguinte, pergunta valendo R$5.000, estou brincando, não vale nada não, pessoal. Edita isso daí depois, senão eu vou apanhar aqui dos pastores. Eu perguntei antes se eu podia brincar, o que eu podia fazer, eles falaram, com moderação. Então vamos lá, vamos na boa. Primeira pergunta vai para o pastor, que lembra aqueles, não sei se é da época de vocês, onde está o Wally. Vai para o pastor Andres. Pastor Andres, temos pouco tempo, né, entre pergunta e resposta, então eu vou pedir para o senhor ser dinâmico. Mas a pergunta é, por que Deus trocou o nome das pessoas na Bíblia? Valendo. Não me chamem de Wally não, hein, gente? Olha, essa pergunta... Bom dia a todos, graça e paz. É um dia maravilhoso de celebração, né? Celebramos a palavra de Deus nesse dia. E eu me sinto muito grato, né, por ter recebido o convite aqui de fazer parte dessa bancada, que eu sou o menor, viu, da bancada, viu, gente? Eu que sou privilegiado, né, de estar aqui. Mas, respondendo essa pergunta, uma das partes do processo de Deus na nossa vida é curar a nossa identidade. Porque para Ele nos levar a um propósito, Ele precisa nos transformar. Se Ele não te transforma, você não vive o propósito na plenitude. Então, Ele sempre vai querer curar você, vai querer te restaurar. Então, uma das formas, isso é forte na tradição judaica, especialmente no Antigo Testamento, né, que é o povo judeu, né, que observa muito isso até hoje, o nome carrega algo muito forte. E havia até uma preocupação quando uma mãe à beira da morte queria dar um nome para um filho, que ela estava morrendo e aquilo estava trazendo dor para ela, e o pai às vezes queria mudar o nome para restaurar, para proteger a identidade do filho, porque para eles isso estava muito ligado. Então quando Deus ele trazia um processo de cura na vida de alguém que ele chamava para o cumprimento de um propósito, às vezes ele mudava o nome, como ele fez com Abrão, que passou a ser chamado Abraão, como ele fez com Sarai, que passou a ser chamado Sara, como ele fez com Jacó, né, que significa usurpador, enganador, o famoso 171, né, dos dias de hoje, e o chamou de vencedor com Deus, Israel. Então isso era maravilhoso. Houve também outras, na verdade, alterações de nome, mas na verdade era a forma do hebraico para o grego, então não era uma mudança de nome, o significado era o mesmo. Como no caso de Saulo, que passou a ser chamado de Paulo, é o mesmo significado.
Mas as alterações de nome realmente que aconteceram, Deus passou a chamar daquela forma porque Ele queria curar a identidade. Então Ele transformava o destino daquele que estava chamando. Amém? Mas sensacional, é para aplaudir de pé, igreja. Sensacional. Muito bom. É por isso que eu ando ao lado desse cara. Que nem o pastor fala, né? A gente tem que andar com quem é melhor que a gente. Então, sinceramente, é muita sapiência. Impressionante. Vamos para o nosso próximo participante aqui. Pastor Marcos Barreira. Homem sábio, né? Pastor, essa daqui veio do Instagram. Foi filtrada, né? Tinham inúmeras perguntas, mas a gente selecionou essa daqui. A produção me avisa. Existe uma versão correta da Bíblia? Amém, graça e paz. Não existe uma versão correta da Bíblia. Nós vemos em português várias versões. A versão, ela diz muito respeito à linguagem, ao vocabulário usado. Vai depender do propósito. Se a pessoa ela quer, eu quero uma leitura diária, eu quero uma leitura, né, da Bíblia onde eu possa ler todo dia e entender. Você tem a nova versão internacional, a nova versão transformadora, Bíblia na linguagem de hoje. São versões de um português mais contemporâneo, um português mais simples, melhor para entender. E existem versões para estudo, por exemplo, a Sociedade Bíblica a Sociedade Bíblica do Brasil, ela tem a Nova Almeida atualizada, que é uma Bíblia de estudo. Lá você tem mapas, você tem anotações, você tem citações. Então, aí vai depender do propósito. Você quer uma leitura mais de um português mais contemporâneo, nova versão internacional, nova versão transformadora, Almeida século XXI. Então, você tem um português mais contemporâneo, diferente da Almeida corrigida ou da outra versão da Almeida, que usa um português mais clássico. Tá bom? Então, depende do propósito. Existem várias versões, né? Todas elas corretas. E uma versão mais simples, né? Na linguagem de hoje. E se for de estudo, por exemplo, a nova Almeida atualizada. Bom? Excelente. Bem. Pessoal, me ajuda aí. Me ajuda aí para a audiência subir. Olha, nós estamos cumprindo o tempo bem, ainda está indo. Agora a pergunta vai para o pastor Luiz. Oi. Mas pastor Luiz, sabe que está me lembrando isso aqui, pastor? De verdade, vou fazer só um adendo aqui rapidinho para não apanhar, que o pastor me olha com aquela cara, a gente tem pouco tempo. Está me lembrando o acampamento de juniores que a gente fez esse ano, e a gente tinha a batalha bíblica lá. E o legal era que eles amam que tem torta na cara, mas a torta na cara também podia ser dada no professor ou em quem eles escolhessem, desde que eles acertavam. A gente podia propor qualquer dia, um negócio, né, num momento mais descontraído, que hoje, né, o momento é mais sério, né, senão o pastor vai me matar, falar, pô, dia da Bíblia com torta na cara, só. Mas só um adendo aqui, pastor, essa daqui também é uma pergunta que o pessoal pergunta bastante, essa daqui veio do Instagram também, quantos capítulos e quantos versículos tem a Bíblia? Isso daí é fácil, hein, pastor? Você viu que eles foram generosos comigo, né? Bom dia, graça e paz a todos. O que eu acho importante não é apenas nós sabermos a quantidade de versículos e capítulos que tem na Bíblia. Há um texto na Bíblia que diz o seguinte: escrevi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, eu posso saber os 66 livros da Bíblia, eu posso saber que tem 1.189 versículos, e tem capítulos, e 31.102 versículos. Mas se eu não tiver isto gravado em meu coração, não adianta nada. Então, o segredo da Escritura é ela estar, como está lá na Torá, gravada em nosso coração, nas tábuas do nosso coração. Mais importante do que saber o que está na Bíblia é viver a Bíblia. Amém? Deus abençoe. Amém. Obrigado, vocês estão incríveis, vocês estão tinindo, vocês estão voando. Eu gosto do pastor Luiz, porque você faz uma pergunta para ele sobe o nível, a régua vai aqui em cima, ele já prega. É outra pegada. Vamos continuar aqui com as perguntas para ser bem dinâmico, então. Essa pergunta aqui, então, agora vai para o pastor Andres Bertolazzo, nosso Clark Kent, nosso Christopher Reeve, o homem mais bonito dessa igreja. Pastor Andres, quando Deus nos convida insistentemente para um culto,
o que Ele quer de nós, pastor Andres? Responda. Essa pergunta é boa, hein? Olha, isso é como se fosse uma estratégia de Deus para desenvolver um relacionamento profundo conosco. Porque Deus, Ele é relacional. Ele não criou apenas para sermos aqueles servos obedientes. Ele nos criou, Ele nos redimiu para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. E Ele fez isso de uma forma tão maravilhosa que Ele deu o seu próprio Filho, para que, se crêssemos nele, nós nos tornássemos filhos também. E passássemos a ter um relacionamento de filhos com o Pai Celestial. E é maravilhoso termos um relacionamento com o Pai. Então, esse propósito, esse projeto de Deus, né, de relacionamento, é algo que Deus, Ele projetou ter conosco. Então, Ele nos convida a gente viver isso, né? Continuamente. Então, a Bíblia, ela sempre nos incentiva a isso, porque Ele quer desenvolver um relacionamento conosco. Sensacional, pastor. Obrigado. Isso daqui vai deixando o negócio mais dinâmico, mais desanimado. Pastor Marcos, então vamos para a próxima pergunta, de uma forma bem rápida aqui, bem dinâmica. Pastor Marcos, eu estou dando uma escolhida, estou dando uma selecionada, pessoal. Estou falando que não sei se vai dar tempo de nós fazermos todas as perguntas que a produção aqui passou aqui para mim. Então eu estou meio que puxando a sardinha aqui, que eu também estou querendo saber. Então vamos lá. Mateus 13, capítulo 13, versículos 55, 53 e 56, fala sobre os irmãos de sangue de Jesus. São eles quais? Não? Ninguém se habilita? Os irmãos de Jesus, Tiago, Judas, José e Simão. Mas a pergunta que o pessoal tem, a dúvida que o pessoal tem, mas e as irmãs de Jesus? Para não ficar aquela coisa machista, né? As irmãs de Jesus. O nome das irmãs de Jesus não é citado. O próprio texto lá de Mateus 13 e Marcos também fala que Jesus é citado o nome de 4 irmãos. Porém, quando ele se refere às irmãs de Jesus, ele usa o plural. Então a gente presume, daí a gente deduz que pelo menos eram 2 as irmãs de Jesus. Então, baseado nesse texto, nós podemos afirmar que Jesus teve pelo menos 6 irmãos. Ou seja, Maria, depois que teve Jesus, teve mais 6 filhos com José. Eram pelo menos 4 homens e 2 mulheres. Jesus teve irmãs? Teve. Não é citado na Bíblia o nome delas, mas ele teve irmãos e irmãs. Sensacional. Eu estou levando um banho aqui. Eu confesso para vocês que eu não saberia responder todas até agora, inclusive essa daí dos versículos, pastor. Confesso meu pecado aqui, precisando estudar mais. Mas vamos lá, tem um conhecimento, né, razoável. Vamos lá para o pastor Luiz agora, para fazer uma coisa mais intercalada. Se bem que a produção me passou aqui uns nomes, né, uma sequência meio diferente, eu vou tentar seguir aqui do meu jeito. Pastor Luiz, existem pessoas que não foram predestinadas a serem salvas? Essa daí até eu tenho essa dúvida, pastor. E eu não tinha lido, hein? Meu Deus, hein? Essa é forte, né? A resposta é sim. De uma maneira simples, a resposta é sim. Agora, nós temos 2 pensamentos teológicos. Existe a linha arminiana, que entende que a salvação é dada mediante o arrependimento. Então, Deus me chama, porque o desejo de Deus, a Bíblia diz que todos sejam salvos. Então, eu conheço a graça que veio através de mim, veio até mim, que é a graça irresistível, e então eu tomei a decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador, então me tornei salvo. Já na linha calvinista, na teologia calvinista, nós entendemos que a pessoa já é predestinada à salvação, porque Jesus, embora diga que Deus amou muito a maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, ele diz que somente aqueles que o Pai enviar a ele serão salvos. O próprio Senhor Jesus disse que ninguém vem a mim que o Pai não tenha enviado. Então significa que antes da fundação do mundo, Deus já determinou quem seria salvo e quem não seria. Só que você não sabe se você é um salvo ou não.
Então, qual é a resposta pastoral? Olhe para a sua vida. Arrependa-se de seus pecados. Tenha uma vida com Deus. Receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque se você está dizendo sim ao chamado dele, você certamente está indo para o caminho da salvação. Só há um caminho, e este é Jesus. Só há uma vida, e esta é Jesus. Só há uma verdade, e esta é Jesus. Então, algumas pessoas vão morrer sim, sem salvação. Algumas pessoas estão morrendo agora, sem salvação. Agora, nós não podemos dizer, como igreja, quem entra e quem sai. Quem é salvo e quem não é salvo. Isso cabe somente a Deus. Mas de uma maneira muito simples, eu gostaria de dizer a você, que se você atentar ao chamado do Senhor, ouvir a voz dele e obedecer, você está salvo. Porque a Bíblia diz lá em Romanos que com a boca se confessa e com o coração se crê que Jesus Cristo é o Senhor. Então sim, aqueles que deram passo decisivo para a salvação, dentro da linguagem calvinista, foram os escolhidos por Deus, por isso vieram para a salvação. Dentro da linguagem arminiana, foram aqueles que entenderam o arrependimento, então deram passo para a salvação. Independentemente de uma linguagem teológica calvinista ou arminiana, você precisa entender que a salvação é dada somente por Jesus Cristo, e somente os salvos querem receber Jesus, somente os salvos querem descer as águas do batismo, somente as pessoas que realmente entendem a salvação arrependem-se de seus pecados. Então muitos são chamados, e a Bíblia diz, e poucos são os escolhidos. O chamado é aberto a todos. Agora, se você é o escolhido, você precisa saber se você está dentro desse crivo que Deus deu. Amém? Eu confesso que hoje a pregação, né, do culto está sendo de forma diferente, né, de uma forma completamente diferente aqui. Eu mesmo estou sendo abençoado porque tem perguntas que eu tinha aqui mesmo, pastor. Tanto que eu estou dando uma pulada aqui, essa daqui me interessou bastante, que essa daqui vai para o pastor Marcos. Pastor Marcos, essa daqui eu sinceramente não sei, eu sempre tive essa curiosidade, não fui eu que escrevi essa pergunta, mas eu acho que é a pergunta de muita gente aqui. Se Caim matou Abel, de onde vieram as demais pessoas? Incesto? Olha, essa pergunta aí vale $1 milhão, hein? Se me perguntassem na rua, eu não saberia responder. Então, eu vou buscar ajuda. Né, a Bíblia fala que Caim matou Abel. A palavra de Deus, ela se refere a Eva como mãe de todos os viventes, né? Então você vê lá, Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, você vê a criação do homem e da mulher. Isso, nós estávamos falando antes da lei mosaica, né? Depois que a lei que veio posterior, que acabou ordenando todas essas relações de família, as relações humanas. Nesse momento que Caim mata Abel, a sociedade estava em formação, então precisaria realmente povoar a terra, né? E a Bíblia diz que, como castigo, Caim foi para outra terra, e lá ele casou-se. Então, a gente deduz que a pessoa com quem ele casou fosse parente dele. Poderia ser uma sobrinha, poderia ser qualquer outra pessoa. Naquele momento, hoje, olhando aos olhos de hoje, sim, poderia ser um incesto. Porque quando Deus criou Adão e Eva. E a partir daí que nasceram todos os seres humanos. Não havia? E não havia lei, exatamente. Não havia lei ainda para ordenar essas relações humanas. Depois veio, sim, com a lei mosaica, veio e ordenou, né, proibindo o incesto e tudo mais até os dias de hoje. Mas naquele momento que Caim matou Abel, que ele foi para outra terra, ele casou, sim, com uma parente dele. Obrigado, pastor. Eu lembro que essa dúvida aí caiu na sala de aula e eu dei uma patinada, uma viajada para explicar para o pessoal como é que funcionava isso daí. Bom demais. Vamos lá, pastor Andres agora. Pastor Andres, nosso Onde Está o Wally? De acordo com a Bíblia, existe vida em outros planetas? Essa é uma pergunta moderna, né? Porque o conceito... Bom, respondendo, a Bíblia, quando ela fala de vida, ela tem 3 palavras que podem se referir à vida. Uma delas é bio, né? Bios. Daí que vem o conceito biológico.
Também tem a Zoe. E tem também a, não sei nem pronunciar, a Eon, que seria a eterna. Essa vida biológica, a Bíblia não fala, fora da Terra. E a Bíblia não fala, não tem nenhum conceito de planeta. Então, na verdade, a Bíblia ela silencia em relação à vida biológica fora da Terra. Porque o que a Bíblia menciona a respeito dos objetos cósmicos, né, no caso, as estrelas, eles não tinham o conceito de planeta, eles olhavam uma estrelinha no céu. Algumas a gente sabe que são planetas. Olha, Vênus, olha, ali é Marte, porque ela está mais vermelhinha. Mas eles não tinham esse entendimento. Eles viam como estrelas, eles viam como potências do céu. E o povo hebreu ele tinha uma característica diferente dos outros povos, que às vezes adoravam o sol, adoravam a lua, entendiam que eram divindades. E o povo hebreu não, ele era monoteísta. Ele acreditava no Criador, Deus, que criou o sol que reinava de dia e a lua que reinava à noite, que eram luminares, eram como lâmpadas, para trazer iluminação, para trazer claridade. Então eles não tinham esse conceito de divindade dessas potências celestiais. Então o conceito de planeta, que é muito moderno, né, astronomia, eu sou meio geek, viu gente, eu adoro essas coisas de astronomia. Eu já falei aqui disso, né? Eu aprendi a pronunciar certo essa palavra que eu falava errado. Minha filha me corrigiu, obrigado filha. Mas a astronomia, depois ela desenvolveu o conceito de planeta quando foram descobertos, que é uma grande quantidade de massa, de forma esférica, porque ela distorce o espaço-tempo, então ela tem gravidade, então ela adquire um formato esférico, né, aproximadamente esférico, então por isso que é tudo o formato de uma bola, né, e ela orbita em torno de uma estrela, ela pode ser rochoso ou gasoso, mas isso é um conceito novo. A Bíblia não tinha esse conceito. O máximo que tinha que a astronomia hoje, o conhecimento científico hoje alinhou, né? Porque foi alcançado isso, que a Bíblia ela traz um conceito, lá em Isaías, se eu não me engano é 40, 22, da terra como redonda, porque eles falavam as redondezas da terra. E também Jó, capítulo 2, quando o diabo ele se aproxima de Deus, ele falava, de onde vens? Eu estava rodeando a terra. Ou seja, se estava rodeando a terra é porque ele estava andando em volta de uma coisa redonda. Então, esse conceito da terra como algo redondo, uma esfera, já existia na antiguidade, né? Então, a ideia de que a terra era plana, isso são tempos mais recentes. Então, provavelmente a antiguidade já havia um reconhecimento, uma suspeita, né? Isso a Bíblia menciona, Isaías 40, 22, se não me engano, e Jó capítulo 2, eu não lembro se é qual o verso que é, se é verso 2, me perdoem aqui a minha falha de memória. Mas, não, a Bíblia silencia em relação a homenzinhos verdes, cinzentados, cabeça grande, corpo magrinho. Vida biológica fora da terra, ela silencia. Então, tudo que a gente falar a respeito disso é mera especulação. Aí, o homem mais sábio da Vila Carrão, Pastor Andres. Olha, quando eu era mais novo, eu assisti um filme, eu vou entregar a minha idade aqui, eu não sei se vocês são dessa época, mas eu lembro que naquela época os atores apareciam com aquelas costeletonas, anos 70 aqui, eu não sei, vocês assistiram um filme que chama Um Ladrão na Noite? Alguém aqui já assistiu? Um Ladrão na Noite, A Agonia do Planeta, A Marca da Besta, eram 4 filmes, e eu lembro que esses filmes me assustavam muito quando eu era mais novo, parecia filme de terror, mas era filme evangélico, pessoal. E aí, essa pergunta vem bem de encontro, eu perguntei quem assistiu o filme, ninguém levantou, você deu até medo agora. Só eu. É que na época só tinha preto e branco, né, quando você fez. Exatamente, pastor. Tempo do Francisco Coco. Bons tempos, bons tempos. Francisco Coco já até faleceu, né? Espero que com salvação, né? Vamos lá. Pastor Luiz, pegando esse gancho aqui desse filme que só eu assisti. Depois vocês procurem aí no acervo, no Google, nas locadoras. Nem tem uma locadora hoje, né? Vocês veem como que tá o negócio aqui. Esse filme era de locadora evangélica, o tempo que tinha locadora evangélica. Que é locadora? Hã? Excelente, excelente. Renata Vídeo, né? O que é disquete, né? Pastor Luiz, essa pergunta aqui que o pessoal mais da terceira idade, assim, o pessoal da melhor idade fez pra gente aqui. A grande tribulação que está por vir será antes ou depois do arrebatamento?
Olha só, hein? Tempo para o pastor Luiz, valendo. Me fez lembrar em relação a isso daí, que eu tinha um programa na Antena 1, há muitos anos atrás, e na Paulista FM. E eu fazia propaganda de uma locadora, era a Killian Video. Cadê a Regiane Killian? A família dela tinha uma locadora de filmes. Então eles eram um dos patrocinadores. E eu falava, oferecimento Killian Video. Aí ia lá. Há muitos anos atrás. Vocês lembram disso? Muito bem. Época da Vídeo Norte. Muito bem. Essa questão da tribulação, ela tem alguns contextos teológicos. Primeiro, quero já tirar uma caraminhola da cabeça de todos nós. Independentemente da tribulação ser antes, durante ou depois, se nós vamos passar por ela, vamos estar no meio dela, ou se será após ela, é importante que você esteja firmado em Jesus. Porque pode ser que você nem veja essa tribulação, porque talvez Jesus volte antes para você. Talvez você parta antes de Jesus voltar. Então, a tua vida precisa estar em dia com Ele. Não adianta termos um pensamento teológico, cravarmos uma teologia. A teologia nada mais é do que aquilo que o homem pensa acerca de Deus. É o estudo acerca das Escrituras, mas é o homem pensando, é o raciocínio humano sobre as Escrituras. Existem livros e mais livros no mundo inteiro, com pensamentos diversos. Nós temos os tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que a tribulação vai acontecer, e antes da igreja, a igreja antes vai ser arrebatada, e então a igreja não verá a tribulação. Existem aqueles que acreditam nas semanas de Daniel. Daniel capítulo 9 narra sobre as 70 semanas e fala sobre uma semana, a última semana dessa profecia que falta é a semana tribulacionista. Então que essa semana terá um intercurso, no meio dessa semana, que é o período de 7 anos, então a igreja passará pela tribulação durante meio período, vamos assim dizer, e aí então Cristo vem, arrebata a igreja, e aí a manifestação do anticristo, e aí a igreja continua, então a guerra, o milênio, assim por diante. E há a outra teologia, que é pós-tribulacionista, que tem a ver com a igreja passando por todo o período da tribulação, e essa é uma das maiores defesas teológicas minha. Eu acredito que a igreja vai passar pela tribulação. Porque Jesus disse, no mundo tereis, Ele já preparou, tem de bom ânimo. I am win. Eu venci. Então você vence, Ele venceu o mundo. Só que a igreja está acostumada a passar por momentos difíceis. Vamos olhar para a época romana. Os cristãos daquela época achou que naquele momento ia acabar o mundo e que César era o anticristo. E então iria ali acabar, Jesus voltaria. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, falando sobre a volta de Jesus, e aí depois ele tem que escrever a segunda carta, consolando o povo, porque o povo estava com medo até de sair de casa, achando que poderia morrer e ir para o inferno, e Jesus voltar, e eles não suportarem a perseguição, a tribulação. Então ele explica alguns sinais que aconteceriam. No momento medieval, a igreja da época acreditou que seria a volta de Cristo. No momento da Primeira Guerra Mundial, a igreja acreditou que seria a volta de Cristo. No momento da Segunda Guerra Mundial, a igreja acreditou que seria a volta de Cristo. E nós estamos à preeminência da Terceira Guerra Mundial, que pode ser que seja a volta de Cristo. Pode ser. Mas não podemos taxar, nós podemos especular, nós podemos dizer que há algumas bases bíblicas para uma, outras para outra, mas eu quero que você se prepare para o que pode acontecer. Se começar no próximo ano a grande tribulação, você suportaria? Ou você negaria Jesus?
Porque a grande tribulação, ela tem a ver com a sua posição e a sua fé em Cristo. Quem é você em Cristo? Como você defenderia a sua fé? Se dissessem para você, pegando o seu filho, colocando uma arma na cabeça do seu filho, e dissesse, nega Jesus, o seu filho morre. Você iria orar, Senhor, me perdoe, vou ter que te negar, porque eu preciso salvar o meu filho. Mas, ó Senhor, é só uma negação simples, tá? Eu daqui a pouco volto a dizer, só sabe que no meu coração, eu creio em ti ainda. Não, você estaria confessando com a sua boca que você não é de Jesus, então você perdeu. Então a tribulação tem a ver realmente com estreitamento, caminho estreito. Você está pronto para uma tribulação? A nossa nação está caminhando para uma perseguição religiosa. Estamos entre os 10 países mais violentos do mundo. Eu quero que você saiba isso. Saiu um novo ranking. O Brasil está entre os 10 países mais violentos do mundo. O sistema de governo que hoje está implantado em nosso país, ele está cerceando tudo ao ponto de agora estar preparado para a perseguição religiosa. Sim, foi preparadas novas leis, onde então você não pode falar sobre determinados temas, como gênero e assim por diante, porque senão você será preso. E então a perseguição religiosa, silenciosa, já está acontecendo. Mas haverá aquela aberta, as claras. Então a pergunta é, se acusarem você de cristão, haverá prova suficiente para isso? Ou você será aquele cristão que não será reconhecido como cristão, porque na verdade você tem medo de morrer por Jesus? Então eu lembro de Atos capítulo 1, versículo 8. Mas você receberá o poder do Espírito Santo ao descer sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a palavra ali, testemunha, tem a ver com mártir, morrer pela causa. Você, cristão, está pronto para morrer por Jesus? Porque ele mesmo disse, perseguiram a mim, perseguirão a vós, odiaram a mim, odiarão a vós. Em alguns países, como os muçulmanos, dentro da janela 10/40, os cristãos estão morrendo. Nós, a Igreja Batista Moraxá, oferta para algumas missões. Eu, particularmente, oferto para algumas missões. Eu recebo relatórios que é de chorar, onde igrejas são trancadas e então todos são queimados lá dentro. Pastores são presos porque não negam Jesus. Sua família é morta porque não negam Jesus. Coreia do Norte, países islâmicos, agora já na América do Norte, como no Canadá, em vários lugares, já pastores estão sendo mortos, presos e mortos, na Índia, na China. Por quê? Porque não negam Jesus. E nós estamos vivendo o evangelho do ar-condicionado e das cadeiras confortáveis. Mas será que quando acontecer a tribulação, eu e você estaremos prontos para não negarmos Jesus? E eu me lembro numa época da igreja primitiva, primeiro século da igreja cristã, em que um garotinho de 13 anos estava sendo agora colocado numa fogueira para ser queimado. E diziam para os pais negar Jesus, porque senão ele seria queimado vivo, e morreria ali. E os pais começam a chorar, e o filho olha para os pais e diz, não negue Jesus, eu estou pronto para ver ele agora. E essa criança começa a adorar Jesus. E os pais, chorando, não negam Jesus. Eles ateiam um fogo e aquela criança morre queimada. Estamos prontos para isso? Porque a perseguição será nesse nível. Então, hoje nós estamos preocupados com um carro novo, com uma casa nova,
com as nossas compras, com o nosso ar-condicionado. E nós estamos esquecendo daqueles que estão lá no fronte de batalha. Desculpa, meu coração missionário. E estamos esquecendo de saber como eles estão lá. Enquanto nós estamos aqui, centenas estão sendo mortos. No mundo afora. Mas nós estamos preocupados com quem olhou para nós dentro da igreja, quem cumprimentou ou não. Qual é a linha teológica que nós vamos defender? Se sou calvinista, se sou arminiano, se sou pelagiano, se sou isso, aquilo. Estamos esquecendo da alma. Jesus não morreu, mas Jesus não morreu por uma instituição, Jesus não morreu por um governo, Jesus morreu por uma nação, Jesus morreu por nós, seres humanos, que deveríamos amar uns aos outros, que deveríamos nos preocuparmos uns com os outros, porque ele diz amar um ao outro como a si mesmo. Espera aí, eu quero ser salvo, mas não vou falar da salvação para o outro. Eu quero receber o conforto, mas não vou ver o missionário que está no campo de batalha morrendo de fome. Eu quero roupas e contas pagas, mas não estou preocupando com aquele que está lá. Ah, mas ele que disse sim. Espera aí, nós não somos um corpo? Nós somos um corpo. E onde está a luta do corpo pela área que está sofrendo? Se você estivesse agora na cozinha, mexendo com panelas, e de repente a sua mão ou parte do pulso encostasse na panela quente, só aquele pedacinho sentiria dor? Não, já vem direto para o sistema nervoso central e espalha isso para o seu corpo. Porque somos um corpo. Então, Cristo é o cabeça, o sistema nervoso central nosso é Jesus. Se nós temos a mente de Cristo, está doendo em um irmão nosso, tem que doer em nós. Então, tribulação ou não, nós já estamos vivendo um sofrimento. E nós, como igreja, o que estamos fazendo? Isso aí. Essa daí eu não precisei nem pedir aplauso. Bom, a gente está chegando aqui às 11h12, pastor. Finais, né? A gente tinha, eu estava vendo aqui mais umas 3 perguntas super interessantes que eu vou fazer aqui nos bastidores depois, mas eu queria fazer uma pergunta final, assim, que vocês respondessem de forma sucinta para todos. Qual foi a passagem que mais marcou a vida dos pastores? Essa daí é uma pergunta mais pessoal, que eu deixo aí para vocês fazerem as considerações finais aqui, que a gente está indo para o intervalo, né? Os nossos patrocinadores. Pastor Marcos Barreira com a palavra. Pastor, liberta. Tem uma passagem bíblica que sempre me chama a atenção, queima no meu coração, que é a passagem que diz: tudo que perdides em oração, crendo recebereis. Eu creio muito nessa palavra, isso entra muito no meu coração, me dá força em momentos de crise. Tudo que perdides em oração, crendo recebereis. Obrigado, pastor. Muitas passagens marcaram a minha vida, mas uma específica que eu gostaria de compartilhar aqui é de Gênesis 15:5. Quando Deus chama Abraão para sair da tenda, falou para ele: olha as estrelas do céu que vês, assim será a sua descendência. Essa foi impactante na minha vida. Todos nós temos vários textos que nos chamam a atenção. Mas em 1 João 4,8 diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse é o cerne do Evangelho. Só temos como demonstrar que verdadeiramente somos cristãos, que conhecemos a Deus, se houver em nós uma manifestação do amor, independentemente de quem esteja do outro lado. Se nós não tivermos essa marca de Cristo em nós, não somos cristãos. Então, dentro de todos, esse é o texto que eu amo. Quem não conhece a Deus, não ama, porque Deus é amor. Amém?
Obrigado, gente. Obrigado, pastores. A gente vai encerrando aqui para dar continuidade no culto, né? Mas eu queria agradecer a participação de vocês, porque para não ficar aquela coisa só das perguntas e respostas, agradecer aí a participação de todo mundo. Foi um privilégio estar aqui com vocês, ainda que de forma rápida. Obrigado, pastor. Valeu pela oportunidade aí. Amém, eu que agradeço. Nosso Pitilini, aê! Deus abençoe. Obrigado, viu? Ambos são teólogos também, formados em teologia, por isso nós trouxemos. Nós já vamos caminhar para o momento final. A Sociedade Bíblica do Brasil tem aqui alguns minutinhos para falar conosco. E então, a Ana vai falar rapidamente conosco sobre um projeto da Sociedade Bíblica. E em seguida nós vamos finalizar o culto, orar por todos, finalizar. A ideia de trazer esse quiz não era trazer algo pesado para nós, mas ao mesmo tempo as perguntas que fizeram, nenhuma dessas perguntas foram feitas por nós mesmos, ok? Nós, os 3 pastores, nós deixamos livre para a igreja perguntar, e aí selecionamos 20 e poucas perguntas, e só deu para responder algumas, que chegou a 10 perguntas, não sei, mas o importante é que nós precisamos conhecer as Escrituras, porque elas falam de Jesus. Ana, por favor, suba. Se nós não tivermos o conhecimento bíblico, nós não vamos saber como defender a nossa fé. Por isso é importante que você estude as Escrituras. Todos os dias, medite nas Escrituras, porque ela fala a respeito de Jesus. Amém? A Ana, por favor. Aliás, depois a Ana vai fazer um sorteio bíblico, vai sortear uma Bíblia. E aí, como é que nós vamos fazer, Ana? Vamos fazer uma pergunta e que aquele que primeiro responder, né? Tá certo? Não? Vai ter um papel. Se todo mundo preencheu o papelzinho, coloquem aí, hein? Coloquem então aí, olha, maravilha. Essa minha filha Letícia, organizadora, tá vendo? É verdade. Então você vai colocar aí, tá bem? Vai ser deixa eu só... Pode pegar isso aqui, pessoal. Deixa eu só falar dessa Bíblia aqui, porque... Tá. Essa daqui é a Bíblia de Estudo Nova Almeida, atualizada. É uma Bíblia fantástica. Nós temos uma delas. Ok? É uma Bíblia que custa quanto? Eu não posso falar. Vocês vão ter que ir lá no stand depois. Ela está com desconto. Ela é com desconto. Não posso falar de valor. Custa beirando 100. Não. Sem um pouquinho desconto. Mais. Olha aí, tá vendo? Um pouquinho mais. Ela é uma Bíblia cara. Ok? Então você está ganhando um presente aqui que lá na Conde Sargento você ia pagar em torno de uns 300 pila. Por aí, né? Ok? Então, uma baita Bíblia. Tá joia? Então, se você quiser fazer parte do sorteio, quiser ganhar ela, já vai orando, nada de cruzar dedo, hein? Tá bom? É verdade. Essa Bíblia é uma Bíblia completa. Obrigada, pastor. É uma Bíblia completa. Como o pastor falou, ela é de estudo. Então, se você quer se aprofundar um pouco mais, aqui tem tudo. Nossa, eu não posso nem falar muito dela, senão vocês vão ficar brigando por ela. Pastor, obrigada. Obrigado aos pastores presentes. Eu estou muito feliz, de verdade. Em nome da Sociedade Bíblica, eu agradeço a todos vocês, pastores, pastoras. É um prazer. E que igreja maravilhosa. Eu já disse para o senhor, a gente entra aqui... Eu falei para minha amiga, a Kelly, que está comigo lá no stand, eu falei, nossa, essa igreja parece grande. Quando os meninos abriram a porta, eu falei, meu Deus, que igreja linda. A gente quer voltar mais vezes, tá bom? Tá bom? Obrigada. Vamos lá. Hoje é um dia muito importante. A Sociedade Bíblica, quantos aqui já foram lá na Sociedade Bíblica? Em Barueri? Lá na Armênia? Nossa sede fica lá em Barueri. Nós temos a nossa gráfica da Bíblia, onde todas as Bíblias são feitas lá. Nós recebemos pessoas para conhecer a gráfica. Então, se quiser montar uma equipe, tenha lá um número de pessoas para conhecer a gráfica, é um super passeio. Nós temos também o Museu da Bíblia. Crianças, tem bastante aqui, não tem? Levem as crianças no Museu da Bíblia. É um passeio incrível. E hoje nós vamos falar sobre esse projeto aqui, ó.
sobre o Centro Cultural da Bíblia. Se você não conhece ali a Armênia, o metrô Armênia, a Sociedade Bíblica, ela fica a 4 minutos do metrô Armênia, andando. Então, se você não conhece, nós temos uma loja. E lá, nós teremos o nosso centro histórico. Antes de eu continuar, o pessoal está pronto aí? Eu queria passar um videozinho. É o vídeo primeiro, para depois eu explicar para vocês como funciona. Pode ser, pessoal? Pode ir lá. Já imaginou ter um centro cultural da Bíblia em São Paulo? A SBB quer construir um centro cultural da Bíblia na capital paulista e convida você a participar. O Centro Cultural da Bíblia será um espaço dedicado à preservação da história da Bíblia Sagrada. Um lugar especial para levar a sua família, a sua igreja, a sua escola e os seus amigos. Você poderá visitar exposições inspiradas nas Escrituras Sagradas, participar de palestras sobre ensinamentos bíblicos, conhecer e se engajar com os projetos bíblicos de impacto social da SBB. Participe, junte-se a nós e ajude a construir o Centro Cultural da Bíblia na capital paulista. Acesse o site sbb.org.br e faça sua doação. Muito bem. Obrigada, meninos. Pode colocar depois os slides para mim? Então, vocês estão vendo aqui o quê? Isso aqui é um tijolo. Isso aqui é um tijolinho que nós convidamos vocês a fazerem parte deste projeto. O Centro Histórico é um espaço dedicado às Escrituras, como foi falado aqui, e ele está sendo planejado. O projeto já está pronto. Nós estamos pagando um terreno que nós compramos para a Sociedade Bíblica. Pode passar o próximo, por favor? E nesse espaço, pode passar o próximo slide? Olha lá. Nós teremos esse espaço, nós teremos um museu da Bíblia. Ele vai continuar lá em Barueri, porém nós teremos o Museu da Bíblia, que será um local turístico. O centro, onde a gente está localizado, é um local muito carente. Eu não sei quantos de vocês conhecem a Armênia. Nós temos pessoas em situações de rua, nós temos deficientes lá. Então, a gente quer realmente levar a Bíblia para essas pessoas. Então, será um centro de treinamento. Nós queremos transformar aquele lugar em um espaço onde a gente vê um monte de ônibus com várias crianças parando naquele lugar para conhecer a Bíblia, para ter treinamento. Então, você pode fazer parte disso. Por que a Sociedade Bíblica quer que você faça parte disso? Porque amanhã, depois, quando você entrar no centro histórico, você vai dizer: eu participei. Eu participei. Eu estou aqui dentro. Eu doei. Então, depois, você vai poder, pode passar, meu irmão? Você vai poder conhecer um pouco mais o que temos lá, ó. Projetos sociais, espaço de convivência, atendimento à comunidade, exposições, a Bíblia Sagrada, que é a melhor parte. Nós teremos os treinamentos, eventos diversos, palestras sazonais, Museu da Bíblia, pode passar? Então, vá lá. Como que eu posso participar disso? Por favor? Você vai fazer a doação. A gente já recebeu algumas doações ali, viu? Você vai fazer, pode passar? Pode passar? Você vai fazer uma doação para a gente. Você vai poder fazer um pagamento para a gente, 12 vezes de R$50. Gente, R$50 a gente não paga nenhuma pizza hoje no São Paulo. É ou não é? É verdade, não é? A ideia é você fazer um pagamento de 12 vezes de R$50 e você vai levar a Bíblia como uma lembrança. Essa Bíblia ela não é venda, ela é uma doação, pela sua doação. Você vai fazer parte disso. Então, nós da Sociedade Bíblica, nós convidamos a você, se sentir o desejo do coração, faça essa doação. Eu não tenho como fazer hoje. Não tem problema. Você pode fazer, porque nós temos aqui a forma de pagamento no Pix. Eu acho que na próxima cena, esse é um dos projetos que nós temos lá com deficientes visuais. E os nossos canais, você vai poder fazer a doação. Então, vá lá no stand, ore por esse projeto, faça parte desse projeto.
Entendeu? Ore, pastor, incentive a sua igreja a orar pela sociedade bíblica, por aquele lugar que precisa tanto, tanto mesmo, sabe? E eu quero ver vocês lá. Hoje nós estamos construindo esse centro histórico, mas nós temos uma loja lá. Então, quando vocês forem lá, me procure a Kelly, porque a gente quer vocês lá. Tá bem, pastor? Eu acho que é só. Vai fazer o sorteio? Vamos ao sorteio. Tá bom. Nós vamos sorteio. Cadê a numeração? Muito bem. Há um tempo atrás, nós compramos aqui, são cegos, né, que mostrou ali, né? Nós temos o trabalho com deficientes nós visuais. fizemos a compra, quando estávamos indo no outro endereço, nós compramos uma Bíblia, pagamos uma Bíblia inteira para os cegos. Acho que foi 4.000 e poucos reais em Braille. Isso, né? a Bíblia inteira, ela passa de mim. Para fazer uma Bíblia para deficiente visual, cada exemplar, cada livro. Porque para você fazer, tem todo o toque, a manual, o aparelho, as páginas são diferentes. Então, uma Bíblia para um deficiente visual, toda a Bíblia é uma pilha. E isso tudo, a sociedade bíblica, ela não vende, ela doa. Okay? O deficiente visual, ele recebe gratuitamente a Bíblia. E como é que ele recebe? Através daqueles que doam para a sociedade bíblica o recurso para que eles possam produzir, ok? A Igreja Batista Moraxá já fez isso. E agora nós estamos, ficamos uns 2 anos sem estar aí trazendo a sociedade bíblica para a igreja, e agora conversando com o Vinícius novamente essa semana, aliás, alguns meses atrás, nós reativamos aí a parceria, que antes nós tínhamos junto com a nossa faculdade Batista Moraxá, que aí deu uma paralisada, e por isso que nós estamos retomando agora. Amém? Bom, nós vamos então para o sorteio. Cadê os números? Ai, meu Deus, hein? Todo mundo pegou o número? Cadê? Cadê, Letícia? Ela pediu para esperar? Então, não dá nem para rufar os tambores? Mandou operar? Para todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Olha, mas não se preocupe, quem não ganhar, pode ir lá, que vai ter o desconto, hein? Falta ainda? Tem mais pessoas que faltam? Tá, então a gente espera. Então, enquanto isso, nós vamos fazer uma outra coisa. Pode deixar aqui, eu sorteio então no final. Então tá bom. Tá, pode deixar. Quero chamar aqui à frente, você que precisa de uma oração. Os pastores vêm aqui à frente, por favor. Pastores da igreja, rapidamente. Vamos orar por você que precisa de uma oração. Fique em pé. Você que quer receber oração específica por alguma área, você não pode sair daqui hoje sem ser abençoado, amém? Então nós vamos orar, porque senão já ficou preocupado, meu Deus, estou salvo, não estou salvo, vai ter tribulação, não vai ter tribulação, ai meu Deus do céu, porque o pastor foi falar isso, eu não queria ver isso. Então esquece disso aí, vem receber oração, tá bom? Então, você que quer receber uma oração, vem aqui à frente, os pastores vão orar por você, te abençoar, em nome de Jesus. Pode ser agora, tá bom? Ou então pode ser o ano que vem, mas se você agora, vem, pode vir,